Todos nós tendemos a nos concentrar nos homens maus do mundo e esquecer algumas das mulheres verdadeiramente mais que viveram. Espero corrigir isso com esta lista. Aqui não temos apenas assassinos em série, mas outras mulheres totalmente desprezíveis, que causaram tragédias na vida de muitas pessoas. Então, sem mais delongas, aqui estão as 10 mulheres mais perversas da história. Número 10. Queen Marie I Bourne, nasceu em 1516 e morreu em 1558. Maria foi a única filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão a viver além da infância. Coroada após a morte de Eduardo VI e o afastamento da rainha senhora Jane Grey dos 9 dias, Maria é lembrada principalmente por ter devolvido a Inglaterra ao catolicismo de forma violenta e temporária. Muitos protestantes proeminentes foram executados por suas crenças, o que levou ao apelido de Bloody Mary. Temendo a forca, mais 800 protestantes deixaram o país, incapazes de retornar até sua morte. Deve-se notar que Elizabeth I compartilha a posição 10 nesta lista por seu comportamento igualmente ruim. Número 9. Myra Hindley, nasceu em 1942 e morreu em 2002. Myra Hindley e Anne Brady foram responsáveis pelos assassinatos de homens ocorridos na área de Manchester, na Grã-Bretanha, de 1963 a 1965. Juntos, esses dois monstros foram responsáveis pelo sequestro, abuso sexual, tortura e assassinato de 3 crianças menores de 12 anos e 2 adolescentes, de 16 e 17 anos. Uma chave encontrada em poder de Myra levou a evidências incriminatórias armazenadas em um depósito de bagagens na estação central de Manchester. As evidências incluíram uma gravação em fita de uma das vítimas de assassinato gritando, enquanto Hindley e Brady a estupravam e torturavam. Nos últimos dias antes do encarceramento, ela desenvolveu uma atitude arrogante, que se tornou sua marca registrada. A secretária de polícia Sandra Wilkinson nunca se esqueceu de ver Hindley e sua mãe Nellie encostadas no tribunal comendo doces. Enquanto a mãe estava obviamente chateada, Hindley parecia indiferente à sua situação. Número 8. Nascida por Isabela de Castela em 1451 e morreu em 1504. Isabela I da Espanha, mais conhecida como a padroeira de Cristóvão Colombo, com seu marido Fernando II de Aragão, são responsáveis por tornar possível a unificação da Espanha sob seu neto Carlos I. Como parte do esforço de unificação, Isabela nomeou Tomás de Torquemada como o primeiro inquisidor-geral da Inquisição. 31 de março de 1492 marca a implementação do Decreto de Alhambra, decretos de expulsão forçando a remoção ou conversão de judeus e muçulmanos. Aproximadamente 200.000 pessoas deixaram a Espanha, e os restantes que escolheram a conversão foram posteriormente perseguidos pela Inquisição, que investigava conversos judaizantes. Em 1974, o Papa Paulo VI abriu sua causa de beatificação. Isso a coloca no caminho da possível santidade e na Igreja Católica. Ela é intitulada Serva de Deus. Número 7. Beverly Alice Bourne, nasceu em 1968 e ainda viva. O Anjo da Morte, Beverly Gayle Alice, é um dos mais conhecidos assassinos em série da Grã-Bretanha. Trabalhando como enfermeira pediátrica, ela é responsável pelo assassinato de 4 crianças e pelos ferimentos graves de outras 5 sob seus cuidados. Quando disponíveis, injeções de insulina ou potássio foram usadas para precipitar a parada cardíaca, e sufocar era suficiente quando não eram. Embora condenado com morte ou ferimentos em 9 casos, Alice atacou 13 crianças durante um período de 58 dias antes de ser pega em flagrante. Alice nunca falou sobre o motivo de seus crimes, mas a síndrome de Munchausen por proxy explica suas ações. Este discutível transtorno de personalidade envolve um padrão de abuso ou dano a alguém sob seus cuidados para chamar a atenção. Alice era conhecido quando criança por usar bandagens e gessos sobre feridas.
mas não permitia que fossem examinados. Número 6. Belle Gunness, nascido em 1859 e morreu em 1908. Belle Gunness era uma das assassinas em série mais degeneradas e produtivas da América, com 1,83 metros de altura e pesando mais de 200 libras, 91 quilogramas. Ela era uma mulher imponente e poderosa de ascendência norueguesa. É provável que ela tenha matado seus maridos e todos os seus filhos em momentos diferentes, mas é certo que ela assassinou a maioria de seus pretendentes, namorados e suas duas filhas, Myrtle e Lucy. O motivo era a ganância, pura e simples. Apólices de seguro de vida e ativos roubados ou fraudados de seus pretendentes tornaram-se sua fonte de renda. A maioria dos relatórios calcula o número de mortos em mais de 20 vítimas ao longo de várias décadas, com alguns reclamando mais de 100 pessoas. Inconsistências durante o exame post-mortem. O cadáver foi relatado ser 5 centímetros mais baixo do que o 1,80 m de Belle, pavimentando o caminho para Belle Gunness entrar no folclore criminoso americano. Uma fêmea de barba azul. Número 5. Marianne Cotton nasceu em 1832. Morreu 1873, casada aos 20 anos com William Mowbray. Os recém-casados se estabeleceram em Plymouth, Devon, para iniciar sua família. O casal teve 5 filhos, 4 dos quais morreram de febre gástrica e dores de estômago. Voltando para o Nordeste, a tragédia parecia segui-los. Mais 3 crianças nasceram, mais 3 crianças morreram. William logo seguiu sua prole, morrendo de um apóstrofo distúrbio intestinal em janeiro de 1865. A British Prudential pagou prontamente um dividendo de 35 libras, e um padrão foi estabelecido. Seu segundo marido, George Ward, morreu de problemas intestinais, bem como um de seus 2 filhos restantes. Os jornais locais descobriram que, quando Marianne se mudou pelo norte da Inglaterra, ela perdeu 3 maridos, um amante, uma amiga, sua mãe e uma dúzia de filhos, todos morrendo de febre estomacal. Ela foi enforcada na prisão do condado de Durham em 24 de março de 1873, por assassinato por envenenamento por arsênico. Ela morreu lentamente, o carrasco usando uma queda muito curta para uma execução limpa. O 4. Will Scott, nascido em 1906, morreu em 1967. A bruxa de Buchenwald era a esposa de Carlo Cotte, comandante dos campos de concentração Buchenwald de 1937 a 1941, e Majdanek de 1941 a 1943. Bêbado no poder absoluto prestada por seu marido, ela se deleitou com a tortura e a obscenidade. Infame por suas lembranças, tatuagens tiradas dos presidiários assassinados, sua reputação de libertinagem foi bem merecida. Depois de construir uma arena esportiva coberta em 1940, com 250 mil marcos roubados dos presidiários, Ilsa foi promovida a Oberofficerin ou supervisora-chefe das poucas guardas em Buchenwald. Ela cometeu suicídio enforcando-se na prisão feminina de Aichat em 1º de setembro de 1967. Número 13. Irma Grese, nascido em 1923, morreu 1945. Outro produto da solução final do nazista, Irma Grese, ou a cadela de Belsen, foi um guarda dos campos de concentração de Ravensbrück, Auschwitz e Bergen-Belsen. Transferida para Auschwitz em 1943, ela deve ter mostrado entusiasmo e dedicação especiais ao trabalho. Ela foi promovida a supervisor sênior, a segunda mulher com classificação mais alta no acampamento, no final do ano. Responsável por mais de 30 mil prisioneiras júdias, ela se divertia com seu trabalho. Seu trabalho incluiu violência de prisioneiros por seus cães treinados e famintos, excessos sexuais, fuzilamentos arbitrários, espancamentos sádicos com um chicote trançado e seleção de prisioneiros para a câmara de gás.
Ela gostava de tortura física e emocional e habitualmente usava botas pesadas e carregava uma pistola para facilitar as duas coisas. Número 2. Catherine Knight nasceu em 1955. É a primeira mulher australiana a ser condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Catherine Knight tinha um histórico de violência nos relacionamentos. Ela esmagou a dentadura de um de seus maridos e cortou a garganta do cachorrinho de 8 semanas de outro marido diante de seus olhos. Uma relação acalorada com John Charles Thomas Price tornou-se de conhecimento público com uma ordem de apreensão de violência que Price havia arquivado contra Knight, e terminou com Knight esfaqueando Price até a morte com uma faca de açougueiro. Ele havia sido esfaqueado pelo menos 37 vezes, tanto na frente quanto nas costas, com muitos dos ferimentos penetrando em órgãos vitais. Ela então o esfolou e pendurou seu terno no batente da porta da sala. Cortou sua cabeça e colocou-o na panela de sopa. Passou suas nádegas e preparou molho e vegetais para acompanhar o assado. A refeição e um bilhete vingativo foram enviados para as crianças, felizmente descobertos pela polícia antes de eles chegarem em casa. Número 1. Elizabeth Báthory, nascida 1560. Morreu em 1614. A Condessa Elizabeth Báthory é considerada a mais famosa assassina em série da história da Hungria/Eslováquia. Rumores circularam durante anos sobre meninas camponesas desaparecidas. Oferecido um trabalho bem pago no castelo, eles nunca foram vistos novamente. Um desses rumores chegou aos ouvidos do rei Matias II, que enviou um grupo de homens ao enorme castelo Ksecht. Os homens encontraram uma garota morta e outra morrendo. Outro foi encontrado ferido e outros presos. Atrocidades descritas, coletadas do depoimento de testemunhas, incluem espancamentos severos por longos períodos de tempo, uso de agulhas, queimadura ou mutilação das mãos, às vezes também de rostos e órgãos genitais, arrancar a carne dos rostos, braços e outras partes do corpo e matar as vítimas de fome. O total de vítimas é estimado em centenas, ocorrendo ao longo de um período de 25 anos. Devido ao seu status social, ela nunca foi levada a julgamento, mas permaneceu em prisão domiciliar em um único quarto até sua morte. A ideia de que a condessa se banhou no sangue de suas vítimas é folclore e uma das poucas coisas que ela não fez. Bem, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.